Olá a todos, muito bem-vindos ao episódio de número 63 do Clube da Exame Invest. E Bruno Lima, episódio mais do que especial. Hoje a gente está com a Bram, né? A Bradesco Gestão de Recursos, Bradesco Asset Management. E estamos com dois craques aqui para falar com a gente. Bruno Lima, como é que nós vamos apresentar esses caras? Cara, bom, primeiro, boa noite. Prazer estar aqui com a galera. Bom, a Carol já conheço. Então temos uma craque e um craque, né? Um casal de craques aqui do outro lado. A mesa tá cheia. Foi um prazerzaço ter a galera aqui. Tem uns bons anos de mercado também aqui na mesa, né? A gente falou até um pouquinho aqui, a história do Milton, né? De certa forma até se confunde um pouquinho com a história até da própria Bram, mas deixa ele também falar, né? Vou parar de dar spoiler aqui. Bom, Bruno, de novo, muito obrigado por estar aqui fazendo com a gente esse programa, que como eu te disse, mais do que especial. A gente tem aí dois craques aqui com a gente. E, Carol, sabe que sempre quando a gente tem uma mulher aqui, pra gente é mais legal de mostrar que o mercado financeiro, além de tudo, pode ser para todos, pode ser inclusivo e pode ter mulheres que nem você, que superaram um monte de coisa para estar aqui sentada com a gente. Carol tem uma carreira vasta em diversas instituições financeiras, Itaú, Mauá e agora na Bram já há algum tempo como portfólio manager. A gente vai falar aqui muito sobre isso. E Milton, pô, uma lenda de Bram, 22 anos... Dois fundos especificamente aqui que a gente tava brincando aqui que, pô, eles podiam se chamar, em vez de dividendos, podiam se chamar o fundo do Milton. O Milton tá desde o começo nos fundos. Vai contar pra gente um pouco dessa estratégia. Sejam muito bem-vindos. Prazer é nosso, muito obrigado. Bom, vamos começar então, Bruno, já para a primeira pergunta, aqui, né? Vamos dar o nosso kickoff. O cenário de Brasil, ele é sempre desafiador e, claro, reflete nas estratégias dos fundos que vocês pilotam junto com as suas equipes e com todo o time da Bram. Aliás, vale sempre lembrar, a Bram é um gigante em gestão de recursos, uma das maiores assets do Brasil, né? Ligada ao Bradesco, claro. E para a gente estar falando com vocês, que são craques de uma instituição tão grande que gere bilhões e bilhões de patrimônio, é sempre muito especial. Mas voltando ao nosso tema central, um pouquinho do cenário de Brasil hoje e aonde isso influencia as decisões de investimentos de vocês? A gente está num cenário de juros aí, onde o juros está praticamente apontando para um cenário de queda, arcabouço fiscal já indo para aprovação no Congresso. Como é que vocês estão enxergando esse cenário aí para os investimentos? Bastante favorável para o mercado de renda variável, porque você tem o ciclo de alta de juros certamente está encerrado e muito possivelmente a gente está no inverso. Agora a gente está num momento de reversão, né? Exato. E nessas circunstâncias, a remuneração da renda fixa ela deixa de ser tão atraente e é uma consequência natural migrar parte dos recursos para a renda variável e bolsa, né? Cotação de empresa em bolsa é gerido por oferta e demanda. Havendo mais demanda, muito possivelmente os preços se corrigirão para cima. Então, logo, a gente já tem uma dimensão do quão a gente pode ter de queda da taxa de juros. Certo, Carol? Certo. Não, acho que só para acrescentar, acho que no final das contas, quando a gente olha os preços que já tinham ajustado para um momento tão difícil, né, que a gente veio de um momento de tanta incerteza, tanto global quanto do Brasil, e aí a gente olha que talvez a questão do arcabouço esteja se resolvendo, a questão dos juros, se a gente apontando para uma situação melhor, melhor eu não sei, mas mais calma lá fora, e aí você vê que dá talvez para ter uma paz e olhar os ativos de forma mais coerente, pensando um pouco em médio e longo prazo, né? Porque no final das contas, se a gente olhar os resultados das companhias ainda continuam ruins, mas quando a gente pensa aí para 12, 24 meses, com certeza as empresas estão melhorando de resultados, dado até que a atividade tem até surpreendido positivamente, né? Que até do nosso ponto de vista, que a gente acaba olhando muito mais o mercado doméstico, mas até o que acabou surpreendendo a gente é que está tendo muita revisão de PIB para cima, né? E a gente começou o ano falando em 0,2, 0,4, e agora a gente já vê casa revisando para 1,5, 1,8. Essa nem é a nossa, digo eu, e a minha especialidade do Milton. Né? Mas, assim, quando a gente acompanha, foi realmente surpreendente, porque a gente olha os resultados das companhias e vê um resultado tão ruim, e você vê essa revisão acontecendo, a gente vê que tem algumas coisas no Brasil que são muito de carrego, né? Que tem a questão de agribusiness, que no final das contas independe
de ciclos domésticos, independe de subsídios e coisas do tipo, e que tem uma produtividade excelente, que tem carregado o PIB por tantos anos e, mais uma vez, veio dar força para dar um faísco, uma faísquinha para ajudar a economia, né? Então, acho que isso também tem feito o mercado ficar um pouco mais otimista, né? Uma sinalização de reversão com uma sinalização um pouco mais otimista, uma sinalização não, assim, os dados saindo um pouco melhores aí para o mercado doméstico, né? E de fato essas revisões de PIB acho que são super importantes e debater isso com vocês é relevante, porque pô, a Bram é uma gestora que gere 520 bi de recursos, 520 bilhões, não é pouco, né? E a gente vê que essas decisões de investimento vendo num cenário mais otimista de país e de mundo, elas são super relevantes. Mas tem um fundo, sabe, Bruno, que eu queria falar especificamente, que é o fundo de dividendos. Eu estava olhando aqui o fundo de dividendos, desde 2004, né, Carol, que o Milton já estava lá, quando esse fundo foi criado, já estava por lá, em 2007, assumiu já mais o front desse fundo. Esse fundo rendeu aí perto de 1.200%, né? E continua batendo os índices, batendo o Ibovespa nos últimos anos. Como foi essa estratégia? Me conta um pouco da história desse fundo e qual que é a estratégia, principalmente para você, Milton, que está desde o começo nessa história, rendimento aí extraordinário ao longo dos anos. Legal. Esse fundo começa com a recuperação do mercado de capitais. A Bolsa tinha sido bastante descontada naqueles primeiros anos dos anos 2000. Percebeu-se depois que a política econômica ia ser bastante mais pró-mercado do que se temia no início, e percebeu-se que havia uma necessidade de cobrir alguns modelos específicos para alguns investidores que tinham um perfil definido. E este fundo, ele foi o primeiro, vou citar a data assim, de maneira tranquila. 13 de setembro de 2004. Não que você lembre, né? Não, é que eu trouxe anotado. Não, ele decora. Por quê? Ele é exatamente um fundo que serve para atrair o investidor típico de renda fixa para a renda variável sem a volatilidade típica da renda variável, ou seja, ele consegue colocar o cliente ou o investidor numa zona de maior conforto, mesmo incorrendo num risco muito maior ou tipicamente maior que é o de renda variável. Essa especialização, ele tem alguns preceitos, ou seja, o fundo ele só investe em empresas que distribuem dividendos acima da média, naquilo que a gente chama de dividend yield, desculpe o jargão, mas a cotação, é o dividendo que a empresa distribui sobre o valor de mercado dela, acima da média. Então, são empresas que têm um perfil de risco menor, menos espetado, digamos assim, do que a Bolsa, e a volatilidade do fundo ela é bastante menor que a do próprio índice. Então, dado que a gente estava em um momento interessante, investindo em empresas que tinham uma diferenciação em termos de risco para na Bolsa, a perspectiva de atrair cliente ou investidor para ele era quase que natural. Mas no momento seguinte, ele se mostrou bastante interessante também pelo fato de a gente continuar tendo ciclos econômicos. A gente continuou tendo altas e baixas na Bolsa, e ele conseguiu de maneira surpreendente para quem não tinha exatamente o perfil de investidor em Bolsa, uma rentabilidade que era diferenciada, ou seja, ele conseguia alguma coisa além do que a Bolsa pagava nas altas e um pouco menos na baixa. Então, por isso ele tem essa, digamos, de novo, o jargão, o compound dele é diferenciado exatamente por isso, porque ele consegue se situar numa faixa intermediária na precificação típica de Bolsa com muito menor volatilidade. Então, é mais retorno com menor volatilidade que o mercado,
como um todo. Essa regra é bem específica. Então, portanto, a vantagem dele veio de alguma maneira, atrair o investidor para um negócio que ele julgava muito arriscado, com menor risco e com mais remuneração ao fim de algum tempo. Então, portanto, ele conseguiu se consolidar. E hoje, a estratégia de dividendos, que ele se divide em 3 fundos, já tem R$1,5 bilhão de reais, aproximadamente. Então, portanto, já momentos diferentes, já teve menos, enfim. Mas ele conseguiu navegar nessas águas não exatamente favoráveis por esse período tão longo de 18 anos. Se eu puder só incluir uma coisa, só que no final das contas, dessas empresas que podem já distribuir dividendos, normalmente uma empresa que já pode distribuir dividendos, é que já passou pelo seu ciclo maior de investimentos. Então, já está, digamos assim, sobrando dinheirinho para ela poder distribuir, voltar para o acionista. Então, são empresas que normalmente já são mais consolidadas no mercado, já tem um histórico, de forma geral, né? De forma geral, já tem um histórico mais longo, já passou por um ciclo de crescimento grande e agora está podendo distribuir. Então, são empresas, de forma geral, que tem um histórico longo, que já mostraram seu crescimento, já mostraram a que vieram. Então, por isso que acho que acaba entrando nesse universo mais defensivo e um pouco menos, que incorre menos risco, como o Milton colocou, né? Então, sem querer te cortar, os motes são balanço robusto, liderança de mercado e gestão qualificada. Como essas empresas, como a Carol disse, já estão numa fase bastante mais adiantada, de maturidade muito maior, então elas já têm esses 3, digamos, pilares bem sedimentados. Então, por isso, elas já podem distribuir dividendos. No que podem distribuir dividendos, a gente faz a escolha com base na perspectiva de resultado futuro e na de resultado e não de dividendo. O dividendo é só uma maneira... complemento. Não, é só uma maneira também de filtrar. De filtrar, de estabelecer o universo de investimento do fundo. Tanto que o fundo não distribui dividendo, exatamente, mas ele só investe em empresas que tenham capacidade de distribuir dividendo. Bruno, você vê que um fundo que rendeu aqui desde 2004, né? Como eu disse lá, exatamente 1.019%, contra um Ibovespa de 381%, é algo realmente fora do comum, né, Milton? Vocês estão de parabéns. Quem teve estratégia de investimento de longo prazo no fundo foi super bem sucedido. Mas sabe o que me chamou atenção, Bruno? Você que é um especialista, o setor que tem maior exposição é mineração e siderurgia, mas com 17%. Bancos também com 17%. E energia também com 15%. Como é que essa diversificação grande, porque vocês não estão absolutamente posicionados em um setor, como é que será que isso funciona? Acho que, deixar o gestor falar melhor, mas a mineração ali já tem uma colinha que é basicamente benchmarkeada, né? Que é o peso que isso é hoje, né? É a proporção está menor, isso foi no fim do mês, possivelmente. Que hoje tem o índice, ele, como aí o Milton pode falar um pouco da gestão contra o índice, né? Dado que o índice tem uma concentração importante. Mas eu até aproveitando esse ponto também, até uma dúvida. Quando é comentado sobre dividendo, pensando numa empresa que ela está num ponto de inflexão, né? Que hoje de repente ela paga pouco olhando para trás e por alguma razão ela vai otimizar a sua estrutura e ela vai passar a distribuir mais. Isso também entra no screen de vocês? Essa é a joia da coroa. Essa é a empresa que a gente busca o tempo todo. A empresa que vai virar, que ela vai, para usar um termo, ela vai pivotar para uma condição diferente e vai ser percebida em termos de risco de maneira diferente pelo mercado. E o mercado, nessas circunstâncias, ele desconta menos, portanto, ele paga um prêmio maior para este tipo de empresa, porque ela deixa de ser uma condição de, digamos,
demandante de capital para ser uma ofertante de capital, né? Ou seja, ela tem um vínculo muito mais simpático para o mercado, porque ela não está buscando recursos, ela não está e também não está pagando recursos, porque em especial na forma de renda de despesa financeira, porque essas empresas em geral, como eu disse, têm balanço robusto, ou seja, elas têm pouca dívida, em alguns casos nenhuma, e por isso elas podem distribuir dividendos, ou seja, elas têm uma base de lucro, têm uma base de distribuição de dividendos maior que as outras. E como é que vocês acompanham esse amadurecimento da empresa? Porque para vocês tomarem essa decisão de investimento, vocês certamente estão ali com o time acompanhando esse momento de mudança de chave da empresa. Como é que vocês acompanham para tomar a decisão? Hoje a gente tem uma equipe de 8 analistas divididos setorialmente para acompanhar lá cerca de entre 20 e 30 individualmente, 20 empresas cada analistas, e que dá um total aí de 120, 150 empresas. E ainda a gente tem mais 2 analistas que fazem o ESG, que é um advogado e um engenheiro ambiental. Então, realmente são analistas ESG para acompanhar e ver os fatores aí. Então, eles acompanham de forma bem específica, fazem muitas reuniões com as empresas, com os stakeholders, né, com os competidores, com clientes, com todo mundo que a gente precisar, que a gente achar que é necessário falar para criar segurança, para investir numa companhia. E a gente participa também, eventualmente, quando é uma participação maior para a gente, ou a gente quer ganhar maior segurança, a gente acaba querendo ir. Mas é uma mistura, né, de análise com modelagem, com visão setorial, com esse filtro ISD, né? Porque o ISD para a gente é um filtro lá, que a gente faz uma nota e acaba excluindo uma ou outra empresa que a gente acha que não é possível investir por motivos de governança ou motivos ambientais. E aí a gente acaba escolhendo, fazendo primeiro, analisando aí uma questão macro, mas dentro dos cenários, né? Porque a gente tem esse fundo de dividendos e a gente tem um fundo small caps / crescimento, né? Que é outro tipo de estratégia. Então, tem que caber dentro das estratégias, que uma das coisas que o Bradesco realmente preza é pela... cliente certo na estratégia correta. Ou seja, se o cara estiver incorrendo mais risco do que o perfil dele demanda, tem uma alocação inadequada, então, portanto, não é o produto correto que o cliente deve levar. E para ser mais, no mínimo, honesto com o pessoal de macro, a gente tem um grupo de 8 economistas que tem as divisões de China, Europa, local renda, inflação, enfim. Eu não sei exatamente quem faz o quê, mas eu sei que quando China você tem que falar com quem, mas eles são de enorme valia para a gente, porque muito do que ele direcionar para daqui, sei lá, 18 24 meses, é muito possivelmente onde a gente vai querer estar investido nesse mesmo período. Então, portanto, falar com esse pessoal de macro, que eles têm em geral, para usar uma expressão do André Esteves, o farol mais alto, é muito interessante para que você não fique perdido naquele detalhismo do cotidiano. E a Carol foi imensamente simplificadora, que a gente faz 80% do nosso tempo falando com analista e com empresa. Ou seja, comprar e vender ações, a gente faz uma fração do dia. Faz no dia, né? Porque às vezes a gente nem faz. Passa o dia sem comprar e vender ações, porque essa é, digamos, a imagem que a gente tem do profissional de gestão de recursos, tem para o público em geral e não nem de longe. Assim, só para fazer uma alegoria. Por exemplo, nós não falamos com corretoras. Por quê? Porque a gente coloca a ordem,
pelo sistema, o pessoal de trading pega a ordem e executa a ordem, ou seja, tem gente especializada para negociar o papel que se está querendo comprar ou vender na bolsa. E a gente, primeiro, que não tem a tarefa, segundo, também não tem a necessidade de ficar ali o tempo todo prestando atenção naquele evento que demanda muito, e a gente fica liberado para fazer, digamos, essa análise em termos de perspectivos, claro, para poder guiar o fundo para a direção que a gente acha mais adequada. Nesse ponto, né? Porque assim, não é só uma questão de tirar tarefas da gente, mas também tem uma questão de compliance mesmo, de segurança, do processo. Como a gente tem diferentes fundos, nós, né, temáticos, temos 3 tipos de estratégias. Aí tem outros gestores lá dentro que tem. Acho que é muito importante você ter uma questão de uma governança realmente para você separar e ter o preço que é justo para cada cotista. Então, é uma coisa que nem fica na nossa mão, porque para você ter um compliance realmente muito bom. Assim. Então, nesse sentido, você está numa instituição grande, não tem como você colocar para lá, manipular, ficar parecendo uma palavra feia demais. Mas eu digo assim, não tem como você jogar uma ação para lá, eu comprei melhor, vou colocar num fundo. Não existe isso. Você vai lá e o trading, a gente pede por trading, o trading distribui, é tudo muito um processo muito certinho para não acontecer esse tipo de coisa, né? Então... E sabe que você me deu... Pô, eu estava aqui pensando, anotando enquanto vocês estavam falando, e o Milton completou um pouco. Isso é legal para as pessoas saberem. Como que é a rotina de vocês num dia que vocês considerem um dia que representa exatamente o que vocês fazem? Quer começar? Carol. Vamos lá. Quer começar, Carol? Bom, a gente começa entre 8 horas da manhã. Quer dizer, os e-mails começam às 7 da manhã. E-mail e WhatsApp. Então, a gente já recebe o resumo das notícias, todos os relatórios de todas as casas, de setores e analistas. Então, a gente tenta dar uma olhada. Ela por 8h30, a gente tem um morning call macro. Então, esses analistas e economistas que o Milton falou, que são 8 mais ou menos, eles dão um overview para a gente do que aconteceu. Esse overview, ele é um overview mais de curto prazo. Então, ele fala o que aconteceu hoje, o que saiu, quais são as notícias mais impactantes do dia, algum tipo de expectativa mais de curto prazo que vai acontecer, que pode acontecer, notícias, dados que tem para sair naquele dia, e tem algum tipo de discussão, se a gente... uma troca de ideia, que a gente às vezes tem alguma coisa que a gente trouxe de empresa, a gente achou estranho que ele falou alguma coisa e talvez não esteja batendo com alguma coisa que as companhias estão falando. Então, é uma troca de ideias ali. Isso dura entre meia, 1 hora, às vezes 2 horas que a gente fala. Isso é um dilema. Esse dia tá quente, né? Isso, mas em torno, para durar meia hora. Meia hora em 40 minutos. Logo depois começa o nosso morning call. Então, nesse morning call, os analistas que têm as notícias mais relevantes das empresas, eles começam a falar as notícias mais relevantes e se tem impacto para alguma empresa que a gente tem dentro do portfólio, ou se não tem, se tem alguma empresa que de repente tem impacto e a gente tem interesse, olha, mudou alguma coisa com uma empresa, hoje saiu lá, sei lá, o controlador da Alpargatas ia fazer uma oferta com 17% para cima. Será que o que será que teve, o que gerou isso, o que guiou esse controlador a comprar? Por que ele está fazendo isso? Vamos conversar com a companhia, vamos conversar com os controladores. E aí, o dia, então, passa também por isso, por você sair nas notícias, a gente vai querer mais informações, então a gente vai conversar com a companhia. Então, saiu, sei lá, vamos supor, saiu a notícia da Alpargatas, a gente vai querer tentar falar com a Alpargatas no dia, mas vai tentar querer falar com quem está tentando fazer o turnaround da companhia, vai querer falar com algum cliente se teve algum problema, o que aconteceu, às vezes a gente tenta falar com ex-executivos da companhia para entender o que está acontecendo lá dentro. Então, a gente tem uma agenda de reunião, assim, bastante cheia, porque, imagina, eu estou falando de uma empresa, mas a gente tem
cada portfólio tem, em média, aí, pode ter entre 20 a 40 papéis, mais ou menos. Então, a gente está falando que se estão 2 tipos de portfólio principais, a gente está falando de a gente acompanhar aí pelo menos umas 40 empresas por dia. Então, a gente sempre tem alguma coisa para acompanhar. Então, a gente realmente fica muito tempo conversando com as companhias, tentando entender, fazendo análises setoriais. Às vezes a gente brinca que, sei lá, tem uma empresa de petróleo, uma Junior Oil Company, que é uma empresa que está começando a extrair petróleo agora ou está fazendo recuperação de petróleo. Vieram 3. Teve uma rodada de IPO que vieram 3. Aí você não entende nada. Nunca teve no Brasil quem fazia recuperação de óleo. Aí você vai tentar achar um especialista para ver quem entende bem de recuperação de óleo. Aí você faz estudo mesmo. Estudar o que acontece com aquele mercado, quem é bom nisso, quem que faz o diferencial, para tentar ver quem vai conseguir fazer diferente, quem vai conseguir recuperar mais. Então, são muitas coisas. O que o Milton falou, a gente passa pouco tempo comprando e vendendo ação, muito tempo estudando. E aí, óbvio, né, que dentro da composição do portfólio, dado o cenário macro, que a gente também não é daqueles fundos que compram e fecham o olho e falam assim, daqui 5 anos você olha de volta. A gente tem cota diária, tem que olhar, tem metas e coisas do tipo. Então, a gente não pode se dar esse luxo. A gente olha o cenário macro e faz um portfólio adequado, pensando setorialmente e depois no pique micro, o que faz sentido, né? Isso ela falou só do começo da manhã. Sim. Mas... Aí, por volta de 10 da manhã, a gente tem os caixas dos fundos, abre a bolsa, aí você já não consegue ficar sem dar uma olhada para saber como é que os preços abriram. Ainda pegando o exemplo de Alpargatas, assim, o que vai acontecer com a cotação da ação na bolsa. No momento seguinte, a gente já tenta ter uma ideia do que vai fazer no mercado aquele dia. Lembrando que este fundo de dividendos, ele tem esse patrimônio e ele é um fundo D3. Ou seja, umbigo no balcão, 3 dias depois o dinheiro está na sua conta de volta se você pedir o resgate. Então a gente tem muita diligência com essa administração do caixa, evidente, até porque, assim, se nós não tivermos, a gente vai tomar uma puxada de orelhas do compliance, então é melhor, aquele telefone que você, quando tinha telefone, mas enfim, aquela mensagem que você não quer receber nunca, é alguém do compliance falando que você está sem caixa para determinado fundo. Então, portanto, a gente já faz isso antes, exatamente para ter conforto, para que nenhuma o fundo, né, em última análise sempre, que vai impactar o investidor, ele não seja afetado por qualquer, digamos, problema o fundo, ele falou que o dividendos é líquido, mas o outro também é pior ainda. O resgate sem D3, acho que é um diferencial competitivo importante. A pessoa colocou o dinheiro, pede o resgate hoje, em 3 dias o resgate está disponível. Acho que é bem relevante mesmo para um fundo grande, com histórico de longo prazo. Eu estava falando assim, o dividendos ainda de empresas que pagam dividendos, então são empresas líquidas. Só que o crescimento, que é uma das outras estratégias small caps, que são fundos que têm empresas menos líquidas, também são tão D+3. Aliás, o meu pleito é que se reduza para 2, porque a bolsa já é D+2. Então, possivelmente... Esse geralmente não é o pleito do gestor, não, né? Mas então, interessante você falar isso. Não, porque eu quero que eu ia falar o cotista, mas enfim, o investidor, ele tenha a maior segurança, o maior conforto possível para fazer o investimento no fundo. E essa é uma das maneiras de premiá-lo, ou seja, deixá-lo com a certeza de que se ele pedir o resgate, em 2 dias o dinheiro vai estar na conta dele de volta. Não, e uma outra coisa, né? Porque quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, mas um fundo small caps tão líquido assim, né? Eu acho que na indústria tem fundo que tem
6 meses de carência e coisa do tipo. Mas realmente, assim, porque de fato, quando você olha a carteira no final, dado o tamanho do fundo, não é uma carteira ilíquida, ela é uma carteira líquida. Dá para falar um pouquinho da carteira? Acho que dá, acho que eu vou falar da carteira de small caps, então, eu acho que até também falar um pouco também da estratégia de crescimento, né? Da parte de small também, dado que a gente falou bastante de dividendo, acho que é legal dividir. Não, legal. Outro teste que a gente faz permanentemente é de liquidez dos componentes da carteira. Então, a gente tem... A regra é, em 10 pregões, negociando entre 15% e 20% de cada papel, ter 85% do fundo liquidado. Essa é a regra de ouro para a empresa passar a fazer parte do fundo. Entendi. Isso vale também para esse fundo que a gente chama internamente de crescimento. Ele se chamava Small Cap Plus, ou seja, bonito, mas não dizia muita coisa, porque são empresas menores dessa vez. Agora a gente lida com o universo e a gente não tem tanta concentração numa empresa só como a gente tem, por exemplo, no dividendos, porque a gente não pode ter... deixar de ter a liquidez, porque também é um fundo D+3, levando em conta que são empresas de menor porte, digamos, o limite máximo para fazer parte do fundo é menor do que o fundo de dividendos. E neste fundo, a gente está o tempo todo buscando empresas que vão... a gente vai tentar o tempo todo comprar hoje a blue chip de amanhã, ou seja, é uma frase ruim, mas ela condensa de alguma maneira aquilo que a gente tenta fazer. A gente julga o modelo de negócio, a gestão, a governança, para poder comprar mais cedo aquilo que se vai valorizar no futuro. Sim. Não, isso é a única coisa que eu ia colocar, assim, que no final, a liquidez, ela é controlada também no tamanho da posição que a gente vai ter, né? Então, de repente, a gente vai ter que carregar um pouco mais de posição, mas vai ter a liquidez necessária, a gente vai conseguir ter o papel, tá bom? Tem alguns fundos que são bem concentrados, né, fora no mercado, que tem lá 20% de papel, talvez a gente não tenha 20% de papel ilíquido. Mas o fundo consegue ter... Quanto que está a estratégia agora, Milton? Tava 2 bi de reais, mais ou menos, quando eu cheguei. A estratégia mid-small, um pouquinho menos, está por aí. E aí, então, você tem um fundo grande que ele é com papéis considerados ilíquidos, só que controlados ali no tamanho da posição que a gente pode ter. E o que o Milton falou, acho que é super interessante, né? Vocês se posicionarem hoje na blue chip de amanhã, né? Sim. Vocês podiam citar 3 cases que vocês acham que são cases bastante relevantes para o fundo? Tem alguns aqui que eu já li, né? Intelbras, estou vendo de novo, hein? Não é a primeira vez, né, Bruno Lima? Isso aqui é quase recorrente. Vamos falar de Aliança. Intelbras faz parte do fundo, é uma posição importante, mas a posição mais relevante do fundo hoje é... Hoje é a Aliança. Hoje, porque a gente acabou de ver o fundo antes de vir para cá. É a Aliança, que é a administradora de shopping centers, é uma empresa que tem aproximadamente 50 shoppings hoje, deve reduzir para 40. Essa redução já pode ser uma maneira de desalavancar a empresa e financiar a dívida que ela tem hoje, que vai reduzir-se também. Então, portanto, ela já tem, digamos, um autofinanciamento para a parte da melhoria que ela tem que fazer nos ativos existentes. E é uma empresa que tem muito mais em termos de sinergia para entregar do que está dado agora. Desculpa te interromper, Claro. Mas eu até ia voltar um pouco, né? Porque a gente falou da Aliança, mas ele está falando dos ganhos de eficiência que tem, mas é porque recentemente faz um ano e meio, 2 quase, talvez. Não, mais de um ano e meio. Que teve uma fusão, uma aquisição da BR Malls, a Aliança comprou a BR Malls. Então, essa fusão, a BR Malls, ela não era
bem gerida, ela não tinha os números de rentabilidade tão bons. Não sei se eu posso falar que ela não é bem gerida, mas ela não tinha rentabilidade tão boa. Então, sem discutir os motivos e coisas do tipo, tinha alguns ativos que não faziam tanto sentido ter realmente, talvez em mãos de outros players faça mais sentido. E aí, com a aliança entrando, ela está fazendo essa otimização desse portfólio, né? Por isso que o Milton falou dos 50 shoppings que devem virar os 40, porque aí você deve ter uns 10 ainda que tem para se desfazer. E aí, além disso, você tem a sinergia realmente, que tinha uma duplicação de estruturas, né? De diretores e coisas do tipo que você tem esses cortes para fazer. E, além disso, uma visão diferente, realmente, porque o CEO, a CFO e coisas do tipo são pessoas que eram do mercado. Então, não são pessoas da indústria, mas tem pessoas da indústria tocando cada shopping e tudo mais, mas são pessoas que estão muito focadas em fazer esses números melhorarem. Para isso, então, eles estão olhando muito mais para a venda por metro quadrado, para melhorar os ativos, para ver se as lojas, né, a gente brinca... a empresa sempre dava exemplo de um shopping lá, que era um shopping na Saúde. No bairro da Saúde, em São Paulo. Em São Paulo, que era um bairro que era mais, talvez, que ele já foi mais de classe C. E ele foi crescendo e melhorando, e hoje em dia ele é um bairro que tem classe A. Então, assim, o shopping, ele tinha um mix, uma classe pior. E aí eles e ficou atrasado. Aí o que acontece? Quando você vai ver, teve toda essa mudança no bairro e não teve uma melhoria no mix do shopping. Eles falam, poxa, tem melhorias para fazer no shopping, se você tem o público agora necessário, o público é o público diferente, talvez a gente esteja... E começar a trazer lojas que façam mais sentido, você atrair fluxo com isso, atrair venda, atrair e melhorar todo esse ecossistema. Então, esse é um exemplo, mas tem vários outros dentro desse portfólio que podem ser feitos. E aí melhorar a venda por metro quadrado, que no final das contas tem a Multiplan, que eu acho que é a mais conhecida, o shopping... Shopping Morumbi, para o paulistano. Para ilustrar, mas tem vários que têm shoppings muito fortes, né? E sempre tradearam com múltiplos de prêmio, porque no momento de maiores dificuldades eram shoppings premiums, lotados, que no maior dificuldade ele sempre acabava sendo mais... acabava segurando mais a venda, perdi a palavra. Sustentando. Sendo mais... resiliente. Isso. Sendo mais resiliente. Então, quando você olha que está tendo essa mudança de portfólio, e a Allianz trade a 40%, agora eu não sei exatamente quanto está, não vi hoje, mas porque ela até teve algum tipo de recuperação. Mas assim... 40% de desconto para a Multiplan. Tá bom. Será que é justo 40%? Parece muito, assim. Se ele estiver fazendo uma melhoria, esses são os casos que a gente gosta de olhar também e falar, poxa, o cara tá fazendo um trabalho legal, tá fazendo um turnaround, tem um ativo, um portfólio, que o portfólio não é ruim. De repente, mudando algumas coisas dentro do portfólio, podem arrumar, pode trazer uma venda melhor. Isso vem acontecendo. Junto a isso, tem o cenário macro, que tem a questão aí que a empresa, que como o Milton falou, ela é mais alavancada que os outros. E tem uma questão de indexador também, né? Que ela é indexada mais... Ou seja, ela protege contra a variação da inflação, porque ela tem nos preços que ela cobra no aluguel dos lojistas, tem o indexador da inflação, então, portanto, você tem uma proteção meio que natural com relação à inflação. E nesse caso, os outros shoppings da Multiplan cobrava, o indexador é grande parte IGPM. No caso da Allianz, é um mix de IPCA e IGPM que acabou no passado. Prejudicando, mas agora também ajudando. É melhor para ela, né? Então, no relativo. Sabe que eu tenho uma curiosidade grande, que provavelmente é dos nossos investidores, o Bruno Lima é mais especialista, né? Muito mais do que eu.
Mas muita gente procura empresas... Toda vez que alguma empresa vai se reestruturar ou faz uma fusão, as pessoas querem aproveitar os ganhos de sinergia, né? E vocês começaram falando que o case já está aí há mais ou menos 1 ano e meio, 18 meses, né? Coisa desse tipo. Qual que é o time ideal para começar a absorver ganhos de sinergia, né? Falamos de aliança, mas tem outros cases na Bolsa. Happy Vida, diversos outros, que as pessoas têm expectativas, mas elas não sabem exatamente qual que é o timing e muita gente fica procurando isso. A aliança, eles falam 3 anos, né? 3 anos para... Que vai estar completamente reestruturada a empresa, com o número ideal de shoppings e com, digamos, um número ideal de ativos fora do balanço e com a estrutura de financiamento adequada. É difícil, assim, cravar um número, né? Falar, não, em tanto tempo... Na Bolsa, assim, a resposta para mim é se eu souber, a Bolsa vai fechar. Então, porque a contradição disso que a gente faz é essencialmente essa, assim, o que a gente mais tem é dúvida, porque se a gente tivesse alguma certeza, a gente ia lá e comprava exatamente os papéis certos, ficava com eles e a bolsa ia muito possivelmente fechar. Então, a beleza, digamos, do mercado é você ter essa disparidade, essa arbitragem de conhecimento, de perspectiva, de expectativa sobre... E tentar ganhar maior do que perder, né? Sempre. Mas eu acho que essa questão de sinergias, eu acho que a gente tem casos diversos, né? Tem casos mais complicados, tem casos menos complicados. Mas, assim, sinergia nunca é rápido, né? Eu acho que você falou da Happy Vida, que a Happy Vida ainda tem um dono, né? Esse eu lembro bem, porque eu estava de férias. O deal foi anunciado em janeiro do ano passado. Ou seja, tem um ano e meio em que as coisas a poeira ainda está assentando. E no caso da Happy Vida, as pessoas estavam ansiosos para que ocorresse. Por isso que eu fiz a pergunta, a gente recebe de muita gente que nos assiste, porque, claro, as pessoas veem aquilo ali como algo mais possível de você buscar no curto prazo. Então é importante que vocês falem isso. Mas eu acho que tem uma expectativa toda, porque antes dessas coisas acontecerem, das fusões e aquisições acontecerem, sempre tem parte das precificações das sinergias que acabam sendo colocadas no preço do ativo. Então, às vezes, a pessoa, no dia que acontece efetivamente, adianta um pouco desse valor e à medida que as coisas não vão acontecendo na velocidade que se imaginava, aí começa a cair... A devolver. E aí, ao longo do tempo, volta a setar as expectativas e ver como vão ser as coisas efetivamente, né? Porque uma coisa é você entrar numa companhia... e olhar lá e falar, né? Eu gosto de falar que a gente é ótimo, porque a planilha aceita tudo. A gente põe ali, acha tudo maravilhoso, tudo é fácil, tudo é rapidinho ali. Outra coisa é você entrar em 2 empresas que provavelmente têm culturas completamente diferentes, as pessoas foram treinadas completamente diferentes, e você falar no dia seguinte, então, hoje a partir de amanhã tudo vai ser assim. E tem a adaptação das pessoas, se as pessoas vão querer continuar dentro da companhia, se elas são treinadas e são motivadas pelo mesmo motivo da empresa que comprou. Então, tem toda uma adaptação que a planilha aceita e que na hora do vamos ver é muito mais difícil. Isso em casos que não são dependentes de regulação, né? Porque a gente tem a Eletrobras, por exemplo, que era para ter, que não é exatamente uma aquisição, mas é uma privatização, que criou-se toda uma expectativa de ganhos de eficiência e tem vários ganhos que estão dependentes de regulações, de políticas, de não sei o quê, e que acabam demorando muito mais, né? Então... essa talvez seja nessa hora é oportuno dizer que este fundo, crescimento ou small cap, ele tem uma característica que ajuda muito, que é a oferta brasileira, o mundo corporativo brasileiro é muito fragmentado. São muitas empresas pequenas. Isso, ao longo do tempo, com a maturação, com o desenvolvimento
da economia brasileira, lembrando que a gente é um país emergente, ela vai se concentrar, ou seja, a oferta vai se concentrar. Então, empresas são compradas umas pelas outras, se fundirão umas com as outras. Então, portanto, você tem um ganho de lucratividade, de desempenho para acontecer neste grupo especificamente de empresas. E a gente já tem, eu não vou ficar desfiando exemplos de M&A que o fundo se aproveitou para não cansar vocês, mas, assim, digamos, é uma vertente de desempenho para o fundo também esse lado. Além do que... Não que ele se posicione para eventos, mas eventualmente acontece. Isso vai acontecer... Você acredita nessa consolidação? Você acha que tem muito espaço? Se a gente pensar 20 anos e agora, assim, ela já está acontecendo. Pensa agora, assim, nos últimos 2 ou 3 anos, que foi um momento mais difíceis para algumas companhias, essas consolidações já vêm acontecendo, que é o caso de Hapvida Intermédica, que é o caso de Aliança e BR Malls. Então, tem vários casos como esse, né? E uma outra coisa dessas empresas, digamos, de média capitalização, de médio valor na Bolsa, é que elas são menos cobertas. Como elas não têm muita liquidez, então as corretoras não têm tanto interesse assim em escreverem relatórios e indicarem como opção de investimento estas ações, elas acabam sendo menos conhecidas. Então, portanto, se você conseguir encontrar uma empresa que vai surpreender em termos de resultado em algum momento no futuro e ela tiver uma condição de porte menor que o principal do mercado, que o típico do mercado, muito possivelmente você vai conseguir alavancar o investimento de uma maneira diferenciada em relação à média do mercado. Eu sempre gosto de perguntar, até porque agora tem um fluxo de estrangeiro, que os estrangeiros estão interessados no Brasil, eu sempre gosto de perguntar, mas gringo está olhando? Normalmente o universo de cobertura do crescimento não é o universo que o gringo está olhando. Ele eventualmente é um papel, você fala, que maravilha, então esse ele está olhando, mas não é o universo típico do gringo. Milton, eu anotei aqui um negócio, você está falando sobre o dividendo, você falou, esse é um fundo que é a pessoa que quer ir para a renda variável, sair da renda fixa, e não quer muita volatilidade, que é o primeiro passo que a pessoa dá. Uhum. E para quem é o crescimento? O crescimento é exatamente para aquela pessoa que tem um horizonte de investimento muito mais amplo, que ele, em geral, pessoas que têm, não vou falar em tábua atuarial, porque fica muito... O Bruno Lima ia ter que me ajudar. Eu também já me perdi aqui. Não, mas ela, digamos assim, ela tem mais espaço para recuperar o investimento, para usufruir do investimento, da poupança, da postergação de consumo que ela se prestou naquele momento. Esta pessoa, em geral, é mais jovem, ela pode principalmente cometer erros, porque ela pode recuperar-se desses erros no futuro. Então, por isso que a gente acha sugere que a pessoa, antes de fazer um investidor, antes de comprar um fundo desse, tenha, digamos, uma perspectiva de maturação do investimento dele. No final, assim, né, dado que são empresas mais jovens, menos maduras, que têm um crescimento maior e que, portanto, têm um potencial de valorização maior, nada de graça, né? Não tem lanche grátis. Então, assim, no final das contas, também tem um risco muito maior. Ela tem um enorme potencial de crescer, mas ela não é tão consolidada, ela vai passar por barreiras de entrada maior. Então, não é que é céu de brigadeiro. Ela tem maior potencial de valorização porque tem mais risco também. Por isso que o Milton fala que, sim, é uma pessoa que pode incorrer mais riscos, né? E que, de forma geral, eu não sei, você fala, normalmente a teoria de investimento fala que é o mais jovem que investe em ações, que um percentual maior. Em geral, é mais do perfil da pessoa, uma característica da pessoa do que propriamente da idade. Então, eu acho que é muito mais de uma pessoa que tem uma aversão a risco menor, né? Então, acho que
Mas tem mais potencial de valorização, efetivamente. Por exemplo, nesse momento, é obviamente que, assim, com essa reversão da taxa de juros, com a expectativa de reversão de taxa de juros, o universo desse crescimento, dos small caps e coisas do tipo, era um universo que estava muito mais amassado. Ele eram empresas mais endividadas, que, portanto, pagaram muito mais despesa financeira nessa taxa de juros mais alta. Eram empresas que estavam sofrendo com demanda. Então, nesse momento que você começa, e o tempo para essas companhias faz muita diferença. Porque se você, de repente, o cara consegue aguentar lá mais 3 meses, ele consegue pagar a despesa financeira. Se não reduzir, se não tiver mais dinheiro, ele não consegue rolar. E aí, por isso que teve várias companhias aí que caíram 40% nessa expectativa da taxa de juros alta e coisa do tipo. No momento de reversão, a verdadeira, a retórica é verdadeira também. Vai cair, a taxa de juros é mais impactante para essas companhias. Era exatamente essa minha pergunta, Carol. A taxa de juros é muito mais impactante para essas companhias. Assim, duplamente. Primeiro, porque de forma geral são empresas mais alavancadas, ou seja, tem um nível de endividamento maior e, portanto, a taxa de juros mais alta faz mais diferença na parcela de despesa financeira que ele tem que pagar. E, ao mesmo tempo, na parte da demanda também, porque de forma geral são empresas mais dependentes de consumo doméstico e que são consumo doméstico. Aí tem várias, né? Empresas têm diversos tipos. Mas o universo típico do Brasil é o universo mais exposto à classe média e média baixa. Então, é uma população que mais sofre também com a taxa de juros alta e que, portanto, o poder de consumo, né, nesse momento de taxa de juros alta e de inflação alta, também a renda é corroída e sobra menos para eles gastarem. Então, assim, a taxa de juros, assim, tem reclamações de presidentes, de governantes e coisas do tipo, porque, de fato, acaba corroendo a renda da população mais pobre. Então, você precisa fazer com que essas coisas... óbvio, né? Porque, assim, a taxa de juros dá para baixar. A inflação, você não amarreta a inflação. São dependentes de vários fatores. Mas, com certeza, a inflação é corroedora de renda, né? Que eu acho que aconteceu muito. Quanto que foi para uma população... E por que isso acaba acontecendo, né? Você pensar na renda mais alta... A alimentação é o quê? Pode ser 10%, 15%, 30% da renda do mês, da renda mensal. Numa população, teve momentos aí que a cesta básica chegou a ser mais que o salário mínimo. Não sobra, o cara come e acabou o dinheiro, se conseguisse comer. Então, assim, de fato, tudo isso acaba afetando o público, principalmente dessas empresas de consumo doméstico, né? Então... Eu tô aqui pensando, viu, Bruno? Assim, não sei se você colocou algum acelerador naquele cronômetro. Daria outro podcast. Mas né? daria outro podcast. Daria outro podcast. E, assim, pô, que sorte dos cotistas dos fundos e do Bradesco de ter vocês lá dentro, porque vocês são absolutamente complementares, né? Eu vejo um olhando para o outro quando vocês estão respondendo as perguntas. Isso para nós é muito legal, né, Bruno? Sincronia e sintonia, né? Dá pra gente fazer vários podcasts aí, acho que vai ter muita história, Milton. Porque eu tenho aqui, ó, se pegar tudo que eu fui anotando, a gente conversou um pouco antes de entrar aqui das coisas que eu anoto, mas eu tenho aqui pergunta para horas de podcast. Então, eu também tenho muita dúvida. Então nós estamos no lugar certo, é isso? Sempre, todo dia. Eu aprendi com um chefe que ele dizia, você não precisa saber muita coisa, você tem que fazer 3 ou 4 perguntas boas. Isso que vai fazer a diferença. Então, os poucos certos é que, digamos, você tem que buscar tanto fazer parte do fundo, quanto para você poder escolher quem faz parte do fundo com esses poucos certos. Porque se você tentar abranger todo o mercado, mesmo o brasileiro, que a gente acha que tem uma deficiência de oferta de renda variável, ele é muito grande. Então, portanto, ter
digamos, uma equipe como a gente tem, com macroeconomista, com analista, com trader, ou seja, com quem vai comprar e vender a ação no momento certo, ao preço certo, na quantidade adequada, ao compliance que vai verificar se os preceitos do fundo, digamos, o regulamento do fundo está sendo cumprido, faz toda a diferença em ter essa estrutura num lugar como o Bradesco, que tem esse, digamos, o respaldo da instituição financeira de 80 anos e, digamos, nos libera para poder fazer a gestão de maneira mais dedicada. Que bom. Milton, eu prometo que são as minhas últimas 2 perguntas, uma para cada. E agora não queria perguntar sobre investimento, mas um pouco sobre o mercado financeiro. Você vai completar 23 anos de Bradesco, estou certo? 22, na verdade. Eu já 23 ano que vem. Então, 22 completos, 23 ano que vem. Eu queria que você me contasse um pouquinho como é que tem essa resiliência para estar há tanto tempo numa mesma instituição, trabalhando em cenários tão diferentes de mercado financeiro. Como que você conseguiu fazer uma carreira tão bacana e continuar motivado? Então, o mercado, você tem a vantagem de ter o mercado como seu aliado. Esta permanente mudança é a certeza de que a única coisa que não vai deixar de acontecer é a mudança. Então, assim, a gente pode até acordar e achar que vai fazer alguma coisa parecida com a experiência do que fez ontem, mas muito provavelmente você vai ter que fazer algo diferente e novo. E aí que está, digamos, o desafio. Assim, é você fazer algo igual de maneira diferente ou o inverso. Digamos, a beleza da coisa está exatamente em buscar o que tem de diferente para fazer, por mais que seja parecido um dia com o outro. Que legal. A gente sente esse dinamismo mesmo no mercado, que todo dia é uma experiência nova. E Carol, sabe que eu comecei falando isso, mas para mim é realmente impactante. E eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que nem você, que mulher, jovem, tem filhos e trabalha no mercado financeiro tão engajada. Assim, para mim é uma coisa muito legal, porque eu apoio muito e espero cada vez mais que a gente tenha mais mulheres decidindo por essa profissão e que a profissão seja acolhedora. E certamente tem tanta gente que você inspira. Queria que você falasse um pouco como é que você se sente sendo mulher e equilibrando tantos pratos e tendo uma posição tão relevante numa empresa tão grande como é a Bram. Assim, um dia atrás do outro, né? Realmente, são muitos pratos, mas eu acho que, no final das contas, sempre trabalhei com muitos homens. Mas eu acho que é pensar muito menos como tabu e ir levando um dia atrás do outro. E aí eu nunca senti que eu era mulher dentro de homens e dentro de um universo masculino. As coisas vão acontecendo, você vai trabalhando, nem percebe que um dia ou outro vão falar alguma coisa que você não quer ouvir, aí eu tenho ouvido seletivo para não ouvir o que eu não quero ouvir. Mas a gente acaba acostumando que eu digo assim, a gente não tem nada diferente. Acho que tem várias que são coisas que uma mulher pode fazer assim como um homem pode fazer, com características diferentes, óbvio, porque homens e mulheres, na minha opinião, são diferentes. Mas essas características também são complementares. Você ter, de novo, eu sempre gosto de falar que a diversidade ela é legal, não pela diversidade, não é bonito só falar. A diversidade ela é legal porque você tem diversidade de pensamento, e essa diversidade de pensamento ela é complementar. Quando você tem essa complementariedade de uma pessoa pensar de um jeito, tem uma pessoa que pensa de um jeito diferente, você agrega ao time. E então, eu acho que no final a diversidade é legal por conta disso. E a questão, eu acho que é tudo uma questão de você se organizando, dá para fazer tudo. Então, é só isso. Assim. Que bom, Carol. Eu concordo 100% com o que a Carol disse, né, Bruno? Só parabéns, né? A gente só tem a dar parabéns, porque, de fato, a gente espera que cada vez mais histórias como essa, inspiradoras, tragam um mercado para ter mais mulheres, se elas quiserem, mais homens, se eles quiserem, e mais pessoas diversas, porque quanto mais pensamento diferente você tiver, melhores vão ser suas decisões de investimento, de alocação e todas as outras.
Mas eu queria, sabe, Bruno, agradecer muito eles, né? Pô, pra caramba. Estarem aqui com Sempre a gente. um papo bom. Um papo excelente. Nós que agradecemos. Muito a gente ficou muito feliz de ter a oportunidade de conversar com vocês e certamente a gente vai ter muitas dúvidas, as portas estão abertas para vocês voltarem outras vezes. Como o Milton falou, esse mercado é dinâmico, né? Milton contou para a gente as posições agora, né? Vi agora, daqui a 6 meses, algumas podem ser diferentes e a gente vai querer estar aqui com vocês de novo para escutar os novos cases. Então, muito obrigado a vocês, a todos que estiveram com a gente até agora, ao meu parceiro Bruno Lima, está aqui comigo, obrigado aí por estar sempre nos ajudando, tirando a dúvida de todos que estão aqui. Então, obrigado a vocês que acompanharam, até a próxima.